Está atrás das grades o motorista que atropelou e matou um trabalhador. O Alessandro dirigia essa BMW roxa, não tinha habilitação, estaria bêbado e, para completar, andava em alta velocidade na contramão. E acertou em cheio o motociclista, um trabalhador, pai de família. Você vai ver que ele dá umas risadinhas ali, não sei o que essa risada revela. Veja só. Se apresentou na manhã desta sexta-feira aqui na delegacia de Rio Branco do Sul o motorista da BMW roxa. O Alessandro, conhecido como Sandrinho aqui na cidade, ele que no último final de semana se envolveu num acidente que infelizmente terminou em morte. O motorista já tinha comparecido aqui à delegacia na segunda-feira, ficou calado, estava bastante traumatizado em relação a tudo o que aconteceu. O delegado responsável pela investigação, depois de ouvir testemunhas, resolveu então representar pela prisão preventiva do motorista. Alguns elementos de informação que foram colhidos ao longo das investigações, do inquérito policial, informaram para a gente que seria necessária a preventiva dele como um modo de acabar protegendo a investigação, a aplicação da lei penal, inclusive a ordem pública. Ele colaborou com a investigação hoje, porque segunda-feira ele vem, diz que não estava em condições de prestar um depoimento, fica em silêncio, fica calado. Hoje ele ajudou, ele abriu o coração aqui na delegacia de Rio Branco do Sul, ou ele não está ajudando muito, delegado? Hoje o Alessandro compareceu aqui à delegacia, ele se apresentou para fins até de cumprimento do mandado de prisão e foi ouvido novamente em interrogatório complementar. Ele esclareceu alguns pontos que acredito que a linha de defesa dele queira esclarecer ao longo do procedimento, até mesmo para fins de defesa dele nesse inquérito. E com relação às perguntas formuladas, ele optou por permanecer em silêncio, então maiores informações realmente não foram passadas. Delegado, o senhor já sabe a velocidade da BMW roxa, por exemplo? Essa é uma dúvida que o senhor tem? O que nós temos até o momento são fatos circunstanciais que dão conta da velocidade ali. Agora, tecnicamente, uma perícia, nós ainda estamos aguardando a conclusão do laudo. Ele explicou por que se ausentou do local? As informações que chegam é que ele teria se ausentado em razão de temer ali pela sua integridade física, até mesmo por conta de populares que teriam cercado o veículo, começado a depredá-lo. A prisão de Alessandro é preventiva, sem data para vencer. Fica à disposição agora do Ministério Público. Depois de prestar depoimento aqui ao delegado que acompanha o caso, Alessandro foi conduzido à cadeia pública da cidade e aguarda o julgamento. A linha de investigação continua, algumas diligências ainda precisam ser feitas, o aguardo aí da conclusão do laudo pericial. Enquanto isso, o Alessandro ele foi encaminhado ali para a delegacia, para a cadeia pública e será dado continuidade no procedimento de prisão dele pelo DEPEN. E agora a delegacia trabalha com esse prazo aí para a conclusão do inquérito, tendo em vista que agora ele é considerado preso. Vocês imaginem, hein? O cara está sendo preso, está sendo filmado, sabe que está sendo filmado e ainda esboça um sorrisinho. Eu não entendo esse tipo de coisa, confesso que eu não entendo, Lúcio. Pois é, complicado, viu, Paulo? Então a gente vai falar um pouco mais desse assunto, porque o amigo do Alessandro prestou depoimento também ali na delegacia, viu, Paulo? Então, teve mudança de testemunha, inclusive, e mudança de versão, porque nesse primeiro momento, Paulo, este amigo disse ao delegado que teve uma festa, que o Alessandro teria participado sim, só que não teria bebido. Não bebeu. Então ele falou isso ao delegado, é o primeiro depoimento que a nossa equipe teve acesso e a gente vai acompanhar. Roda. Tava só eu e ele, jogando e comendo, a gente pediu uma pizza até, e jogando lá. Depois disso, chegou um amigo e duas amigas, lá na casa dele. Nisso, a gente ficou ali até umas 3 da manhã. Eu tava bebendo, eu, o Guilherme, as duas bebendo até certo horário ali, até os horários. Só que não tava bebendo? Não tava porque ele tava jogando ali, não queria beber e tal, e nem fumar ali naquele momento ele tava. Pois é, Paulo. E aí esse rapaz saiu, se arrependeu, voltou e mudou a versão. Admitiu que o Alessandro havia bebido. Nós temos ali, é claro, que o momento em que ele confessa no outro dia, em depoimento, essa outra versão. Vamos acompanhar. Ontem, infelizmente, eu acabei mentindo sobre o depoimento, pelo fato de também ficar com medo,
estar preparado para esse momento também, né? E por coisas que vieram falar para mim. O Alessandro te instruiu para falar alguma coisa? Na verdade, ele meio que pegou e falou que fala que eu não estava bebendo e tal. E você falou do advogado dele, o advogado dele entrou em contato com você? Sim, acabou mandando uma mensagem perguntando e tal, se eu viria aqui, e daí eu acabei contando a história para ele e ele falou só para eu prestar meu depoimento. Pois é, e aí esse rapaz então pensou, se acha que é melhor eu admitir o que realmente aconteceu ali para que eu não sobre nada para mim. Foi lá e falou, olha, o Alessandro bebeu. Nós temos também um trecho desse depoimento e a gente mostra para você que nos acompanha. Veja. Eu estava em casa, por volta das 1h30, 2 horas da manhã, por aí, eu acabei mandando mensagem para ele. Sábado, no dia 26. E para os amigos que estavam juntos, falando para ir para um rolê no Centro Alto ali. E nisso a gente foi para lá com os amigos e tal, e ficamos lá. Bebida alcoólica ingerimos. O que vocês beberam? Foi vodka com energético. Todo mundo bebeu? O Alessandro bebeu? Todo mundo bebeu. O Alessandro, inclusive. Pois é, Paulo. E aí, inclusive, os advogados do Alessandro eles se manifestaram por conta dessa prisão, é claro. E aí é o seguinte, Paulo, nós temos um trecho ali da defesa que fala assim, sobre essa prisão e os familiares gostaram, falaram assim que foi uma boa ele ficar na cadeia. Óbvio, os familiares da vítima comemoraram. E o advogado de defesa, então, do Alessandro também conversou com a reportagem. Vamos acompanhar, vamos ver o que ele disse pra gente. É a hora que a corda aperta, a hora que de fato a situação começa a ganhar uma proporção, né, maior do que até então estava sendo proposto, a verdade começa a aparecer, os fatos começam a ficar mais claros, mais transparentes. Um fato muito importante que esse rapaz também cita. Ele cita, questionado pelo delegado, inicialmente, que Alessandro teria invadido a contramão para promover ali o desvio da motocicleta, falando que na entrada da curva, a 120 por hora, que na entrada da curva ele tenta retirar do motociclista e o delegado prontamente, brilhantemente, aponta para ele que a entrada da curva é o local dos fatos. Pois é, Paulo, faltam algumas perguntas a serem respondidas, né? Porque a situação da velocidade, por exemplo, né, Paulo, dessa BMW, será que é verdade que ele foi pro outro lado para tentar salvar a vida do motociclista? Tudo isso, né? Não, e agora me chama a atenção, Lúcio, eu não tive acesso aos autos, não sei, mas agora o advogado da vítima está falando que ele estava realmente em 120 km por hora. Deixa eu ouvir o advogado do acusado. Não é uma mudança na versão da testemunha. Nós temos que verificar o que ele disse. Eu ainda não me foi franqueado acesso a nenhuma peça desse inquérito policial. Absolutamente nada. E mesmo assim, espontaneamente, nós estamos aqui. Eu tive acesso pela imprensa desses dois momentos em que ele veio a depor. E isso é uma coisa muito natural em processo criminal, né? Não existe prova nenhuma de que ele estava sob efeito de substância alcoólica, não existe prova disso e a afirmação dele tem que ser levada em conta. Bom, mas vamos lá. Se não existe prova de que ele estava bêbado, significa dizer que ele estava certo, que ele é inocente, que ele não estava em alta velocidade, que ele não invadiu a pista contrária. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não estou fazendo o julgamento dizendo que ele é um condenado. Ocorre que o juiz ou a juíza, ao decretar a prisão preventiva dele, a pedido do delegado que comanda o inquérito, eles devem ter analisado com muito cuidado o que de fato houve. Mas me chama muita atenção esse rapazinho dando risada. Muita atenção, porque nós estamos falando de uma pessoa morta. Nós estamos falando de uma pessoa morta. Como é que você dá risada, meu amigo? Como é que você dá risada? No mínimo, culpado ou não sendo culpado, você tinha que estar preocupado. E outra coisa, se você é tão inocente assim, por que não tinha habilitação? Por que já tinha um histórico de confusões no trânsito? E vou dizer mais, para aqueles que criticam programas policiais, para aqueles que criticam programas populares, não fosse a imprensa mostrar, talvez esse cara estava na boa, estava na boa. Sabe o que isso significa?
significa ter respeito com a família da vítima. É respeito que nós queremos com a família da vítima. Eu sempre digo aqui, você que está em casa, não fique chocado quando ocorre na sua família, quando antes você achava tudo normal. Não, eu nunca tive um parente que perdeu a vida num acidente de trânsito, nunca. No entanto, eu temo que um dia aconteça com meus. Brincadeira esse cara, né? Dando risada. Isso é motivo para você entrar num local desse, onde você vai ser preso, onde a imprensa está posicionada, onde nós tivemos uma morte, o cara entrar dando risada. Já imaginou a família, quando tenho certeza que a família está nos assistindo nesse momento? A família da vítima, a raiva que deve estar sentindo, a revolta que está sentindo? Quem sabe até a dele, não sei. Quem sabe até a dele não esteja achando legal esse risinho.